para mais um Giro de Notícias, primeira edição dessa terça-feira, para a gente atualizar aqui todas as informações sobre o nosso Vasco da Gama. Tudo o que você precisa saber sobre o nosso gigante da colina, você encontra aqui nesse vídeo. É claro, né, que o grego Evangelos Marinakis e a possível venda da SAF do Vasco será assunto aqui nesse vídeo. Mas, além disso, vamos falar sobre Capasso. O Olímpia garantiu que quer fechar, né, quer comprar Manu Capasso. Vamos falar também sobre Aleph Manga, negócio fechado, mas não com o Vasco. Aleph Manga não será jogador do Vasco na próxima temporada. Falaremos também sobre Renato Gaúcho, que pode ganhar força no Vasco, caso a negociação com o Luiz Castro não avance e caso também ele não renove seu contrato lá com o Grêmio. Tudo isso depois da vinheta. Antes eu conto com você deixando o like, que é muito importante, e conto com você se inscrevendo também aqui no canal, beleza? Deixou o like, se inscreveu, a vinheta rodou. Antes de falar sobre o grego, né, sobre a possível venda da SAF do Vasco, sobre a confirmação que o Pedrinho deu ontem ao Conselho Deliberativo do Vasco, né, que realmente está negociando e que quando tiver uma proposta vai levar essa proposta ao Conselho, vamos atualizar aqui situação de mercado da bola. E eu começo falando do atacante Aleph Manga, que teve o seu nome especulado no Vasco, né? O Vasco teria sondado, procurado ali o Aleph Manga. O martelo foi batido, o negócio foi fechado. Aleph Manga já tem um novo clube e não é o Vasco da Gama. O Avaí acertou a contratação do atacante Aleph Manga, que estava no Coritiba nas últimas 3 temporadas. O atleta de 30 anos firmou um vínculo com o Leão da Ilha para a próxima temporada e há no contrato uma cláusula de renovação automática em caso de performance do jogador. Então, Aleph Manga será jogador do Avaí. Como eu disse, o jogador teve seu nome ligado ao Vasco, né? Algumas notícias que o Vasco teria procurado o atleta. Essas notícias até não foram confirmadas e agora o destino dele é o Avaí. O negócio já está sacramentado. Falaremos agora sobre Manu Capasso, né, zagueiro que o Vasco contratou na temporada de 2023 e que nessa temporada esteve emprestado ao Olímpia do Paraguai. E a informação lá da imprensa paraguaia é que o Olímpia quer continuar com o zagueiro Capasso e está analisando comprar 50% do passe do jogador, que pertence ao Vasco da Gama. O contrato de empréstimo dele termina agora no final dessa temporada e o Olímpia quer a permanência do atleta. Ele fez uma boa temporada lá no Olímpia, fez inclusive alguns gols, né? Mesmo jogando como zagueiro, foi um dos destaques da equipe do Olímpia nessa temporada. A tendência é o Olímpia realmente adquirir uma porcentagem do atleta. O Vasco que tem uma dívida, né, com o Olímpia em relação a Matias Galarza, que o Vasco contratou e não pagou, né? Então o Olímpia até quer colocar na jogada essa dívida, etc e tal. Vamos aguardar, né? Vamos ver o que vai acontecer, aguardar os próximos capítulos dessa situação do zagueiro Manu Capasso. Mas não deve, né, retornar ao Vasco da Gama. Agora, vamos falar aqui sobre treinador. Informação sobre Renato Gaúcho, informação dos companheiros do canal Na Torcida Vascaínos e do NTcast. O Vasco já sinalizou, né, para o treinador Luiz Castro que ele é o plano A para 2025 e deu o prazo de alguns dias, né, para ter uma resposta oficial do treinador português. O Vasco fez, né, uma proposta a Luiz Castro e espera uma comunicação do treinador para poder avançar aí nessas tratativas. Caso o Luiz Castro não responda o Vasco ou aceite proposta de outro clube, né, aceite fechar com outra agremiação, Pedro Caixinha é o plano B do Vasco nesse momento. Mas tudo isso pode mudar. Segundo a apuração dos amigos, Renato Gaúcho agrada demais a diretoria do Vasco, mas nesse momento ele está empregado. Se não houver uma renovação com o Grêmio, o treinador vai ganhar força em São Januário. O Luiz Castro, que é o nosso plano A, está tranquilo, viajando e dando palestras. Não tem nenhuma ansiedade para resolver o seu futuro, porque está cotado no mercado. Já o Vasco quer resolver o seu futuro de forma rápida, né, para começar o planejamento para a temporada de 2025. Renato Gaúcho pode surgir como uma possibilidade após o fim do Campeonato Brasileiro. E aí, você aprova? Acha um bom nome? Deixa aqui nos comentários. Para encerrar aqui o nosso vídeo, vamos falar exatamente
sobre a reunião do Conselho ontem e sobre a possível venda do Vasco para um investidor estrangeiro. Em reunião no Conselho Deliberativo, o presidente Pedrinho confirmou a negociação com investidores estrangeiros pela Vasco SAF. A reunião aconteceu no dia de ontem, né? Foi ontem à noite, e o Pedrinho confirmou as conversas com o grego Marinakis e também com outros investidores. O presidente, inclusive, já estaria convencido, né, que a venda do futebol é muito necessária para o Vasco voltar a ser competitivo. Eu trouxe essa informação ontem, exclusiva, em primeira mão, no canal Expresso 1923, que é meu segundo canal. Vou colocar um corte da live aqui, exatamente no momento que a informação chegou. Confira só. Eu estava falando com um amigo aqui que é conselheiro, que estava na reunião hoje lá do conselho, e sim, o Pedrinho estava, né, na reunião, e o Pedrinho falou sobre a possível venda do Vasco. O Pedrinho confirmou as conversas, né, com o grego, não só com o grego, mas também com outros investidores. E agora o sentimento, né? Esse meu amigo falou, cara, o sentimento que passou ali dos conselheiros e até da fala do Pedrinho é de que aparentemente o Pedrinho realmente está convencido que não tem outra saída que não seja a venda, que a pressão também tá bem grande em cima dele e que ele já aparentemente está convencido realmente. E não estou aqui dizendo que ele não estava antes, porque pelo menos é o discurso dele que sempre... Enfim, que saiu do conselho, né? A informação que tinha de informações desencontradas, né? Sobre a venda. E aí ele disse que o Pedrinho, quando estava com a palavra, prometeu lá aos conselheiros que quando as conversas realmente avançam, já tem algumas um pouquinho mais avançadas, mas quando tiver algumas com proposta concreta, etc e tal, que o Pedrinho vai levar para o conselho todas as propostas que chegarem, vai levar essas propostas para o conselho analisar e escolher a melhor. Escolher aqui o conselho achar melhor ali naquele momento. E agora um outro dissentimento também. Ele disse que na hora que o Levin estava falando do grego, né, falando mal na teoria do grego, expondo algumas coisas que ele acha ou que disseram para ele do grego, etc e tal, que o sentimento dele pareceu ali que talvez as conversas com o grego estariam um pouquinho mais avançadas, porque o pessoal do conselho, que é da situação, né, da diretoria, meio que saiu em defesa ali do grego. Calma então, aí, o grego é bom, né? Calma então, aí, assim, o sentimento que, enfim, eu estou repassando o que ele me passou da reunião, não é não, estou cravando aqui e tal, mas ele falou, pô, quando os caras estavam falando mal do grego, a galera da diretoria meio que foi, não é bem assim, não sei o quê, enfim. Então, panos quentes, vamos segurar a onda. Basicamente é uma sensação. Isso. É uma sensação. É uma sensação, não é informação, uma sensação. Exato. Então tá aí, meu amigo. Se você quer ficar por dentro também de notícias atualizadas do Vascão, você pode seguir o canal Expresso 1923, que tem lives diárias. Todo dia, 9 horas, tem live lá no Expresso. Tamo junto. Um grande abraço, saudações vascaínas. Até a próxima.